E o desabafo corporativo de hoje é sobre as relações desgastadas e distantes no ambiente de trabalho. Vocês têm percebido isso? Bastante. Eu tenho visto muitos humoristas fazendo piada na internet. Não sei se vocês têm visto, assim, né? Da desconexão. Dessa desconexão. Tipo, o colaborador não tá nem aí pra isso, isso e isso. Eu odeio quando falam aquilo, né? Tem vários humoristas. E a gente dá risada junto também, porque é uma realidade, né? Aquela história, né? Não sei se a gente ri ou se chora, mas... infelizmente, as pessoas estão cada vez menos conectadas, né, dentro das empresas. Tá certo que não pode ter aquela relação íntima, né? Acho que tem que ter realmente um divisor aí, mas ainda pode melhorar para exercer a função que ela está ali dentro daquela empresa. Então, se tem um humorista falando, se virou meme... É porque virou. não é uma pessoa ou outra que tá passando por isso, certo? Certo. Sim. Só vira meme se a gente se identifica E viraliza. e compartilha. Então, se viralizou, É porque é porque tem muita gente sentindo isso. Sim. Não, e lá no nosso site do Desabafo Corporativo tem uma reportagem bem legal dizendo o que as empresas estão errando sobre como as pessoas se conectam no trabalho. E ela fala justamente das 4 conexões que são super importantes. Não é só as conexões com os colegas e só o líder, mas a conexão com a empresa, que a gente sabe disso, e a conexão com o próprio papel. Agora, quando a gente fala de conexão com o líder, eu adoro lá que cita o que a gente sempre falou aqui, né? 70% na variação do engajamento de uma equipe pode ser atribuída ao líder. É isso. Embora, gente, cá entre nós, ser líder não é fácil não, tá? É desafiador Ser demais. super Mulher Maravilha, super homem, dar conta dos desafios da empresa, dar conta dos desafios do papel, dar conta dos desafios dos pares e gestor, do próprio gestor, e dar conta da equipe, gente. Não é fácil, não. Ainda é guardião do resultado, né? Que se der ruim... Aí, É ele que responde. É ele que Ele e ela que responde. Com certeza. Eu acho que conexão entre pessoas tem muito a ver também com vulnerabilidade. E a gente está vivendo hoje numa sociedade em que se propaga muito nas redes sociais a super-heroína, a vida perfeita e tudo mais. Então, as pessoas pouco mostram onde elas estão mais vulneráveis e dentro do ambiente de trabalho, não assumem seus erros, não mostram, não sei, me ensina, ou, hoje tô mal, gente. Não, tá sempre naquela postura de que, né, aquele positivismo tóxico que existe, e isso faz com que as pessoas não se conectem, porque a conexão entre seres humanos, um dos canais, não é o único, é a vulnerabilidade. É você dizer, caramba, você também é humana, você sente a dor que eu sinto. Mas se as pessoas não expõem isso que elas estão sentindo, que elas estão vivenciando emocionalmente, vai esfriando cada vez mais a relação. Não é isso, Beto? Você que é o cara da empatia. É isso aí. É exatamente isso. Assim. Eu acho que depois a gente pode falar das diferenças aí entre as relações, mas o primeiro ponto é o quanto a pessoa se sente pertencente na empresa, né? E eu gosto muito de trabalhar pertencimento pela vulnerabilidade. Eu gosto muito desse exercício, né? Das pessoas trazerem um pouco das suas histórias de vida, dos desafios que passaram, né? Porque isso ajuda a trabalhar essa vulnerabilidade. A vulnerabilidade gera a identificação. É isso. E depois, né, eu sempre vou trabalhando esses exercícios para chegar para um ponto depois. Quais são os talentos que aquela pessoa teve que utilizar para superar? Então, é muito legal, porque muitas vezes a gente hipervaloriza o talento dos outros, né? E subestima os nossos. Porque o nosso é natural, a gente já tem aquilo, pra gente é fácil. Então, a gente fala, não, mas isso é tranquilo. É tranquilo pra gente que tem aquilo como né, um ponto forte, um talento. Então, e aí a gente vai trabalhando nessa vulnerabilidade o pertencimento. As pessoas olharem umas para as outras, identificar, e ia falar, putz, né, aqui eu sou reconhecido, eu sou valorizado, eu tenho espaço para fala, eu posso contribuir, né? E aí, para um segundo passo que eu vou depois disso, eu falo assim, ok, mas não é o mundo inteiro te valorizando. E você está valorizando o outro? Sim, né? Com certeza. Porque a gente tem que quebrar um pouquinho, né, esse autocentramento, né, ter uma discussão, cada um dá a sua ideia aqui. A minha briga não é para qual que é a melhor ideia. Né? A minha briga é para que a minha ideia vença. Né? Isso. Porque a questão é, queremos estar... Né, é quem está certo e quem está errado. É isso. Quando hoje em dia é muito menos sobre verdades.
É muito menos sobre certo e errado, é muito mais sobre co-construir, se conectar e fazer algo diferente. Porque, gente, desculpa, a inteligência artificial vai fazer o que já aconteceu, ela já aprendeu, ela já sabe fazer. O que a gente tem que fazer é ir no além, na inovação, na criatividade. Mas... Eu gosto muito, só para fechar esse ponto, assim, de uma frase que fala assim: empatia não é ou, empatia é e. Então, duas verdades que aparentemente elas não podem coexistir, na empatia pode. Porque essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. A gente não precisa ver qual que é a verdade verdadeira. Né? O que a gente precisa fazer é como que a gente consegue compor aqui a nossa realidade, onde a verdade de cada um aqui é importante. Então, a tua bagagem, a tua experiência, quem sou eu para falar daquilo que você viveu? Né? Só que daí a gente tem que ter realmente, né? Eu gosto do termo que você usa do meta-sonho, né? Eu uso, né, muito a questão do sonho comum, para que a gente saia dessa visão, né, do que é o melhor para mim, para a gente ver o que é o melhor para o grupo. Para o grupo, para todos. E aí, quando ela traz 70% tá na mão do líder aí, para garantir que as pessoas se sintam à vontade para se conectar e tudo mais, a vulnerabilidade que a gente trouxe aqui, a empatia, tem que começar no líder. E para um líder fazer isso, ele precisa ter... eu ia usar um termo, mas não sei se eu posso. Eu fiquei vendo. Ele precisa ter muita segurança de si próprio, de quem ele é. Por exemplo, eu trouxe no episódio anterior, eu falei aqui que eu passei a mão na cabeça do meu filho porque eu carregava a culpa de não ser uma mãe que eu poderia ser, deixei na mão de babá. Eu falo isso tranquilamente, sem medo de ser feliz, porque eu já tratei, eu já curei, hoje a gente tem uma relação maravilhosa entre eu e ele e tudo mais. Mas as pessoas, quando elas não têm certeza de quem elas são, da potência que elas têm, do lado bom, positivo, elas vão sempre tentar esconder o negativo. E, às vezes, trazer o negativo à tona conecta. Então, quando eu falo isso pro meu time, por exemplo, ela, nossa, Isa, eu também me sinto culpada porque eu trabalho o dia inteiro fora. E aí, já gerou um rapport ali. Já gerou uma conexão e foi a partir da sua abertura. Porque tem que ser do líder. Ele que é responsável por propiciar esse ambiente, né? Eu já vi casos contrários, mas é exceção. O líder dá o tom ali. E a questão é que, assim, o que a gente está cobrando não é fácil. Porque, assim, realmente, eu concordo totalmente com a coisa que esse líder tem que ter muito seguro. Por quê? Porque esse não é o padrão. E a tendência é da gente replicar os modelos. Então, os nossos líderes não faziam isso, os líderes desses líderes não faziam, né? E era uma visão muito mais de uma empresa, era uma grande máquina e tem engrenagens e você tem que se adaptar para virar aquela engrenagem. Então, eu olhava para o meu líder ele ocupava esse papelzinho, então eu me adaptava para ocupar, né? Quando eu funcionar daquele jeito, eu vou ser líder. Então. Né? E agora a gente está falando assim, olha, isso funcionou até agora, tá? Mas você que está virando líder agora, tchau, não é mais assim, pelo exemplo que você vai ter que fazer. Você vai ter que aprender a fazer, né? Uma coisa completamente nova, que as gerações anteriores não faziam. Sim. E aí a gente fala da liderança segura, né? Que é um dos temas que eu também trabalho, que é a liderança que tem que desaprender o que aprendeu no passado, porque já esse jeito já não funciona, esse jeito de liderar já não funciona. Estimula o uso da voz, ou seja, tem que ter uma escuta também, obviamente, muito ativa, mas estimular o uso da voz, e aí sim, criar um espaço de segurança psicológica para que cada um se coloque, para que depois trabalhe muito a desestigmatização da falha, a co-construção, a celebração e assim por diante. Agora, sem dúvida, assim como 70% do problema está ali no líder, a 100% da solução também está. Porque se a gente está falando de relações desgastadas e distantes, e a gente está falando do clear, né, do colega, do líder, da empresa e do role, do papel, né, a gente está dizendo que o quê? Esse líder pode sim ser capaz de fazer virar a chave, inclusive nos 4. Sim. Criando momentos, quando no presencial em especial, mas também dá para criar no remoto, momentos de conexão com os colegas, momentos de conexão com ele próprio, o one-on-one, por exemplo, momentos no qual eu me conecto com a empresa e com o meu papel, tem tudo a ver com a one-on-one. O quanto esse líder, na conversa 1 a 1, tem conseguido
esclarecer e deixar, como a Isa, de forma impecável, Meu Deus. magistral, gente. Olha ela lindona. E Não, nós aqui só no isso foi desabafo. um erro de comunicação, gente. Magistral fazendo. Essa né? era a conectando intenção, o papel. foi de propósito, né? É. A próxima só vem aí você de camiseta É Viana. isso A aí. gente faz essa Mas assim, brincadeira aí. a conexão, né? Então, de forma magistral, ela conecta o papel, a estratégia da empresa com a necessidade individual e aí passa a ser a estratégia individual. Sim, Que é no papel. E tem um detalhe fundamental aí com relação ao papel, porque a gente acredita que a conexão com o papel é de responsabilidade só desse colaborador e volta para o líder também, porque ele deveria ter a visão de drone, de entender se a pessoa está no lugar certo também, né? A gente faz lá um trabalho de estudo de perfis para identificar se o perfil é compatível com aquela vaga, porque às vezes a pessoa está sofrendo, o problema não está com a empresa, não está com o ambiente, não está com nenhum desses itens, está simplesmente porque ela está fazendo algo que ela não gosta. Ou porque ela não tem ali as skills necessárias para aquele papel, e tá tudo bem, não é nem melhor nem pior. Exato. Então, E o bom é que tem ferramentas hoje para ajudar essa liderança. Porque tem líder que já tem essa maturidade, que ele consegue fazer isso naturalmente. Tem líder que ainda não tem essa, né, esse Skill desenvolvido. Mas eles podem contratar nossas que existem consultorias. ferramentas ou pessoas que sabem muito bem fazer isso para auxiliá-los. Só quero colocar Pimentinha? Lá vem a pimenta não é dele. pimenta, não é pimenta. É um, Mas põe é um pimenta. complemento. Não porque eu concordo, então não tem como colocar pimenta no que você falou do líder seguro. Agora tem uma questão que é o seguinte. Quando a gente fala criar momentos, esses momentos, eles têm que... isso que eu acho que é uma das principais questões que eu converso. RH tem tendência a fazer eventos. Por quê? Porque RH não tem verba, RH tem equipe enxuta, tem verba para capacitação de todo mundo menos do RH, tem uma série de desafios para RH, ok? Beleza. E aí o RH tem que ficar apagando incêndio, certo? E aí não dá para fazer o que é importante, faz o que é urgente, e aí faz coisas pontuais. E aí, coisas pontuais apagam o incêndio, mas não resolve a questão. Assim, a gente precisa o desenvolver X. processos. Tá? Então, esses momentos, eles têm que ter espaço na agenda, previamente definidos, uma frequência específica. Olha, aqui na nossa empresa, a gente vai a cada X dias, cada X semanas, uma vez por mês, cada empresa vai ter sua situação, a gente vai ter momentos para falar sobre isso. Legal. Por quê? Quando a gente começa a construir, eu estava tendo uma conversa muito legal com uma líder, super preocupada com a equipe e tal, não sei o quê, e ela falou assim, eu tô com um pouco medo dessa questão da segurança psicológica. Eu falei, por quê? Porque eu falei assim, duas pessoas da minha empresa, uma abriu para mim que é alcoólatra, e a outra abriu para mim que foi estuprada pelo padrasto aos 6 anos de idade, né? Então, assim, o que eu faço numa situação dessa e tal? Então, uma das conversas que eu quero é o seguinte, primeiro você tem que ver se a pessoa quer que você faça alguma coisa. Não? Muitas vezes a pessoa não está esperando do líder. Desabafar. Ela só quer desabafar. E a gente fala assim, mas eu só vou escutar? Escutar não é só. Escutar é coisa pra caramba. Tá? Você está ali presente para a pessoa, já é maravilhoso. E isso se conecta as pessoas. E isso vai então a gente está falando como uma forma as profunda. relações que estão desgastadas. Né? Então, trazendo aqui alguns antídotos para isso. Então, o que a gente vai fazer? Alinha a expectativa. Quando alguém te trouxe alguma coisa que é muito pessoal, profundo, um problema, um desafio que aquela pessoa está passando, o que você espera que eu faça com essa informação? Você quer me ajudar para alguma coisa? Posso te ajudar? Não sei o quê. Mas a pessoa fala, não quero nada. Porque a gente tende a achar que aí já é um problema aí nosso. já quer Eu resolver. tenho uma equipe de X pessoas, cada um me trazer um problema. Se eu for resolver o problema de todo mundo, eu vou morrer de burnout, certo? Então, não. Muitas vezes não é esse o ponto. O segundo é a gente tentar ter mais conversas coletivas e menos conversas individuais. Isso também é um nível de maturidade que as equipes normalmente não estão prontas. Então, a gente vai para as conversas individuais. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo o receio da liderança de assim, olha, se eu for muito legal com esse colaborador, o que o resto da equipe vai pensar? Vai achar que eu estou favorecendo? Isso pode criar um clima ruim na empresa. E tem pesquisas que demonstram que é o contrário. Quando o líder vê que alguém está numa situação de vulnerabilidade, está passando por uma situação, e esse líder consegue ter a sensibilidade de tratar aquela situação de uma forma diferente,
aquilo beneficia a pessoa que recebeu aquele ato de compaixão, né, de generosidade, beneficia o líder que se sente bem por estar fazendo aquilo, mas beneficia também as pessoas que estão testemunhando aquilo, falando assim, nossa, que líder legal. Porque intuitivamente, assim, se amanhã eu tiver um problema grave que nem esse, ele vai ser humano assim comigo. E isso vai gerando um fortalecimento das relações dentro da empresa. Em todos os níveis do clear aí que a gente está falando. Sim, excelente. Então, o que a gente tem que construir é que esses diálogos, né, coletivos, para cada um vir trazendo, e aí você vai ver que, assim, uma pessoa tem problema disso, outra tem problema daquilo, né, mas tá todo mundo com problema. E a gente tem que parar de fingir que a gente é super-herói. E a gente vai poder falar das coisas como elas realmente são. Fingir que é só 100% Instagram. O líder não vai ter que resolver. Confia no grupo, confia no processo. A equipe cresce. A própria equipe vai achar as soluções para aquelas questões. Excelente. É que às vezes tem empresas ou gestores que acreditam que, tá ruim o clima, vamos fazer uma festa, a confraternização vai resolver. Enche a galera de cana, de cachaça, música, festa, e acaba que isso não ajuda em nada, né? Assim, festa ajuda, tá? Mas não resolve todos os problemas. Esse é o primeiro estágio mais superficial. Festa ajuda no momento certo. No momento certo. Não, eu acho celebração. É isso, é pra celebrar. É pra celebrar. Agora, celebrar não pode ser uma ferramenta de engajamento dentro da empresa ou de estabelecer conexões, que é o que a gente está trazendo. Não, e tem gestores que acreditam que é isso que pode resolver, deixar a galera feliz. Entendeu? Inclusive, eu tô até defendendo uma bandeira de confraternizações mudarem um pouco, tá? Dentro do LinkedIn, vou começar a puxar mais esse assunto, mas dessa confraternização ter algo de valor para agregar para aquela pessoa, para ela levar para a vida pessoal mesmo. Por exemplo, eu tenho a minha empresa é 100% feminina. Todos que trabalham comigo são mulheres. Eu até quero contratar um ou dois homens, né, para exercer a diversidade. A cota. Então tá. Não, mas brincadeiras à parte, é uma bandeira que eu gosto muito. E aí, todas são mulheres. E eu sempre falava que eu não gostava de trabalhar com mulher. Olha como é a vida, né? Incrível. E a nossa confraternização, eu contratei uma personal stylist. E ela vai trazer coloração para todas. Ai, que legal. Estudo de coloração para elas, estudo de... É um presente que você tá dando. É um presente, entendeu? Aí você acha que... Será que tem mais valor bebida? Não sei. Porque isso vai levar para a vida dela. E aí, qual é o símbolo que você está transmitindo? Ao trocar a bebida, se você trocou, não sei se você trocou. Não, vai ter um brinde com champanhe no final, tá? Claro que vai, né? Mas então, se você está levando para sua confraternização um momento de um olhar individualizado, porque o personal stylist, olhando a coloração individual, tem um olhar personalizado. Sim. Algo que vai agregar valor a elas, que vai deixá-las com a autoestima ainda melhor, mais bonitas, mais brilhantes, literalmente, né? Concorda que, assim, do meu ponto de vista, é um símbolo muito importante de cuidado. É isso. E no momento de final de ano, tem tudo a ver. No momento de celebração, de presentear, de agradecer pelo ano que vocês viveram. Nota 1000. Eu acho show de bola. Eu só não quero também demonizar as festas. Tá? Não, mas porque, não assim, eu acho que assim, são ferramentas, tá? O martelo tem sua função, a chave de fenda tem sua função, o alicate tem sua função. Não você querer achar que com o martelo você vai resolver tudo. Não vai, né? E eu vejo muita liderança fazendo isso. Achando que a gente vamos potencializar as relações fazendo festa. Não é isso. Não, nem é esse lado. A gente vai no final brindar com uma espumante, vai ter tipo um coquetel, ela vai poder chamar a família dela, elas vão chamar as famílias, os maridos, enfim, para esse momento final. Vai ter. Uma coisa não anula a outra. Mas a bandeira que eu quero levantar é não ser mais uma festa. Ser uma festa que gere propósito em algo diferente, que ela leve faz valor. As coisas de forma com uma intencionalidade por trás. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E trabalha muito a questão da conexão. E assim, a conexão que elas vão ter com você, com a sua empresa, é diferente.
Porque você está olhando para elas. Elas vão se Individualmente. sentir Então, pertencentes, valorizadas, né? E aí, que é a a sugestão base. tem muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, contratar massagistas, fazer coisas diferentes Autocuidado. mesmo. Autocuidado, uma palestra de autocuidado, uma palestra de empatia, mesmo que seja 50 minutinhos ali, só para agregar esse valor aí para essa pessoa, para ela começar um novo ano de uma forma diferente, né? Vocês acreditam que de forma diferente nosso tempo estourou? Que não é diferente? Sempre estoura. Mas você queria falar alguma coisa. Beto, que é você quer importante. desabafar? Fala, O desabafo é aqui desabafa. também. Mudou a NR1, tá? E aí as empresas vão ter que ouvir mais os colaboradores, tá? Porque isso é uma questão, inclusive, de segurança, de desempenho, tá? Então, a gente vai ter que, cada vez mais, criar esses contextos onde os colaboradores se sintam ouvidos, valorizados, pertencentes, até como ferramenta de proteção de saúde mental, Sim. É isso. de tudo isso mais, tá? Então, assim, antigamente, assim, fazia quem entendia que isso era um diferencial para o business, tal, de forma estratégica. Agora, independente de você ver isso como forma estratégica ou não, você vai ter que fazer por lei, por força de lei, né? É isso aí. Bem, vai lá no nosso site, confira essa reportagem e continua aqui com a gente. Até o próximo.